passar para o Bruno, que vai fazer para a gente uma parte do Livro dos Espíritos sobre o elemento água, né, que a gente está dando continuidade. Bruno, é com você, então. Olá, pessoas, boa noite. Espero que estejam todos bem. E eu voltei para falar um pouquinho da continuidade no que a Vânia já tinha abordado e falar um pouquinho da molécula da água, um pouquinho das propriedades físicas, das propriedades químicas desse elemento. Bem, aqui, como a Vânia já esclareceu, a gente está estudando o Livro dos Espíritos, as questões 586 a 588, que diz respeito aos 3 reinos. Estamos na 5ª parte, estamos falando sobre o elemento água. E a Vânia já nos trouxe, assim, imensos conhecimentos sobre a riqueza das propriedades da água. Lembrando um pouquinho, trazendo o sumário do que a gente pretende ver, do que a gente pretende estudar sobre isso. A gente já abordou o elemento água, falamos um pouquinho da água na criação do planeta, falamos da água no plano espiritual, e hoje nós vamos falar principalmente sobre as alterações que ocorrem na molécula da água, sobre essa molécula da água, sim, no todo, e vamos adentrar só no início da água no corpo humano. E eu tenho um estudo que saiu, se não me engano, saiu em 2014, que ele é muito interessante, que supõe que metade da água da Terra seja mais antiga que o Sol. A água consumida hoje teria cerca de 1 milhão de anos a mais do que o Sol. Essas descobertas aumentam a possibilidade da existência de vida fora do planeta, de acordo com os cientistas. Por quê? Se existe água antes da formação do Sol, antes da formação do nosso planeta, é certo que ela vai estar abundante na hora da formação de diversos outros planetas que constituem o nosso universo. Os pesquisadores e o estudo é da Universidade de Exeter, na Inglaterra, e eles trazem que entre 30% a 50% da água consumida entre nós hoje ela foi criada antes da formação do Sol. Eles conseguiram provar isso, e esse trabalho foi divulgado na revista Science através de um estudo explicando que a água que é própria aqui do nosso planeta, ela é constituída por por 2 hidrogênios e um oxigênio. Essa água que foi encontrada, que sua origem pode ser antes da formação do Sol, é constituída pelo elemento deutério, em vez do hidrogênio. A gente vai ver um pouquinho o que são esses elementos. Vamos começar então pela composição da água. A água é uma molécula constituída por 3 átomos, que é o oxigênio e o hidrogênio, sendo 2 deles diferentes. Ela vai estar disposta numa geometria molecular angular, e isso é extremamente importante para a água ter as propriedades dela. Em regra geral, todo comportamento atômico é mediado por cargas positivas e negativas, que tendem a encontrar a maior estabilidade possível, adquirindo assim uma estrutura molecular. Sim, João, sim, eu acabei de ver, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é deutério também. Então, sim, adquirindo uma estrutura molecular. O átomo encontra-se estável quando acontece o emparelhamento de todos os seus elétrons, como acontece com os gases nobres naturalmente. Então, vamos falar um pouquinho desses átomos. Vamos trazer o átomo de hidrogênio. A gente vai falar bem pouco mesmo sobre essa estrutura atômica, para não adentrar muito nesse assunto, porque ele costuma ser um pouquinho cansativo, mas qualquer dúvida, qualquer curiosidade, a gente pode aprofundar sem problemas. O hidrogênio aqui, ele é o elemento mais simples e abundante do universo. O que a gente sabe hoje? Que basicamente toda matéria existente é constituída por átomos. E cada átomo ele tem uma composição elétrica diferente, uma composição positiva e negativa,
questões de prótons e nêutrons e elétrons diferentes. O hidrogênio, ele vai ter, no caso, um próton e um elétron, ele vai ser o primeiro átomo a ser formado depois da expansão do universo e o decaimento da temperatura do universo, que vai permitir essa ligação entre o elétron, que está aqui representado pela bolinha vermelha, e, no caso do hidrogênio, o próton, que vai estar aqui representado pela bolinha azul. No caso do hidrogênio, esse átomo encontra-se no estado estável quando tem 2 elétrons na sua camada de valência, que é essa última camada aqui, onde essa bolinha vermelha está circulando. E agora vamos olhar um pouquinho para o átomo de oxigênio. O oxigênio é o elemento químico mais abundante do nosso planeta, ou seja, tem oxigênio no nosso planeta na atmosfera, que é o oxigênio que nós respiramos, nas águas, como constituinte da molécula de água, tem oxigênio nos solos, diversos minerais vão ter oxigênio também. Esse átomo ele vai se encontrar estável com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada dele aqui, ele precisa ter 8 bolinhas azuis. Isso vai conferir a ele estabilidade. A presença do oxigênio vai estar diretamente relacionada à vida, tanto na respiração quanto na água. A gente pode ver que o oxigênio, ele, além de estar presente na nossa respiração, ele está presente nessa água que nós bebemos. Falando um pouquinho sobre o dietério, que é o hidrogênio que o estudo mostra, ele é um hidrogênio que, para além dessa bolinha azul aqui, que é um próton, ele tem um nêutron também. Então, ele é mais pesado, e aí ele forma as águas pesadas. Mas também é uma formação de água, porém, a gente observa que provavelmente essa água ela pode ter sido formada antes da formação do Sol. Então, a gente viu que existe uma regra atômica que influencia todos os átomos a se comportarem da forma como que eles se comportam. E esses átomos vão buscar uma estabilidade entre as suas cargas positivas e negativas e vão formar moléculas. Essas moléculas, elas vão carregar na estrutura físico-química delas as características desses átomos que formam ela, e elas também vão procurar uma estabilidade, formando outros compostos, formando assim a vida e formando tudo que nós conhecemos hoje. Então a gente pode ver que uma regra básica, basicamente, que vai influenciar todos esses átomos ao mesmo tempo, toda a nossa vida, todo o universo, e é para mim muito nítido que Deus está atuando literalmente até nessa regra básica da natureza, do universo, que obrigatoriamente influencia todas as outras coisas que são formadas por esses átomos. E juntando esse átomo de hidrogênio que a gente estudou com esse átomo de oxigênio, a gente percebe aqui que na última camada dele, a gente encontra uma molécula estável, porque o hidrogênio está com os 2 elétronzinhos dele aqui, os 2 hidrogênios, e o oxigênio está com os 8 dele na última camada dele aqui. Então, a gente encontra estabilidade. Então, portanto, a água é o resultado da disposição desses 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio, em equilíbrio ou no seu estado mais estável. Esses 3 átomos se dispõem de tal maneira no espaço que a molécula de água apresenta uma estrutura angular. Um hidrogênio fica longe do outro hidrogênio ali e o oxigênio no meio. E vai ter uma carga fraca positiva de um lado e uma carga negativa correspondente de outro, o que vai conferir à molécula de água polaridade. Ela vai ter uma carga positiva e uma carga negativa. A carga positiva ela vai estar representada onde estão os pontinhos azuis, aqui na imagem de baixo, que é os hidrogênios, e a negativa onde está a bolinha vermelha, que é o oxigênio, que puxa os elétrons para perto dele. A água é uma substância química simples, a gente pode ver, constituída só por dois átomos diferentes, mas fisicamente muito complexa. Ela constitui-se um dos líquidos mais difíceis de se compreender, porque ela tem umas propriedades muito diferentes das outras substâncias líquidas que a gente tem. Bem,
Primeiramente, um dos fatores que eu acho que a água tem, que influencia na vida, no nosso planeta, em todas as coisas, é que ela basicamente não absorve luz. Ela é translúcida, ela é transparente. E isso é fundamental para que ocorra o desenvolvimento da vida aquática. Ela absorve uma quantidade muito pequena de luz, mas a maior parte da luz passa e atravessa e permite a fotossíntese no fundo das águas, no fundo do mar. Outro estudo que também é muito interessante, e aqui é só uma pontinha de um iceberg de algo que, se nós investirmos, quem sabe no futuro nós teremos resultados promissores, é que cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá, demonstraram que a água de fato tem memória. Ela tem a capacidade de armazenar, de algum modo, propriedades de substâncias que já tiveram diluídas nela e não está mais. Ou seja, a água que eu tenho pura, destilada. Se eu dissolvo sal nela e depois destilo de novo e retiro todo o sal dela, a água ela tem a capacidade de ser diferente. A água que é pura e a água que já foi misturada com algum sal, então ela tem uma propriedade diferente. Claro que isso é só o início de um estudo, mas que eu acredito que vão ter propriedades muito promissoras. Para além de tudo isso, a água vai possuir uma característica fundamental, que é a tensão superficial, que vai ser devido às pontes de hidrogênio. Aqui na imagem, se a gente vê, cada uma dessas bolinhas azuis, a gente pode falar que é uma molécula de água. E elas vão estar ligadas com outras moléculas de água do lado delas de forma bem intensa. É isso que vai permitir que a água tenha um calor específico tão alto, ou seja, ela absorva tanto calor antes de evaporar. Precisa de 100 graus Celsius para ela conseguir evaporar. O normal dos líquidos, eles evaporam em uma temperatura inferior. E isso também vai conferir a ela aquela capacidade dos insetos pousarem sobre a água ali, porque ela tem uma tensão superficial muito forte, prendendo as moléculas antes delas se romper. E só a título de curiosidade, existem esse número gigante, que está na casa dos septualhões, eu não consigo nem falar esse número, de moléculas de água em cerca de 18 gramas de água. E o dobro desse número de átomos de hidrogênio. Então, é realmente muitas, muitas, muitas moléculas. É um campo que a gente não consegue nem imaginar. Continuando sobre a água, ela é a substância mais comum que tem na crosta do planeta, aqui na parte superficial do planeta, conferindo cerca de 71%, cobrindo cerca de 71% da superfície terrestre. O que vai coincidir com a quantidade presente de água no nosso corpo, é proporcional, e eu achei uma observação interessante. Essa polaridade e essa estrutura angular que a gente falou da água é muito importante que ela se deposite exatamente dessa forma como que ela se depositou, porque isso vai atribuir para ela a capacidade de dissolver substâncias. Ou seja, basicamente tudo que caminha no nosso corpo, o sangue, todas as coisas que nós comemos, absorvemos, o sal do mar, tudo está ali dissolvido na água. Você não vê, ele está dissolvido. E a molécula da água tem que ter exatamente essa estrutura para que ela tivesse essa característica, essa propriedade de ser o solvente universal. Essa palavra solvente universal, essa frase, eu achei muito interessante porque a Vânia começou o estudo da água trazendo que Deus não criou a água, né? Ela já estava lá, sendo um solvente universal mesmo. E aqui nós estamos falando especificamente da água na Terra. Bem, a água pura, para mais uma das suas características, ela vai ser de natureza anfótera, pois o seu pH é neutro, ou seja, ela não apresenta nem características ácidas, nem características básicas, que é o contrário de ácido no caso. A maioria dos compostos adquirem essas características, mas mais uma vez a água está ali num estado neutro. Porém, se eu quebrar a minha molécula de água, e ela quebra em um hidrogênio e outro hidrogênio ligado com oxigênio, esses dois átomos, essas duas moléculas, esses íons, eles podem formar tanto ácidos quanto bases. Um pouquinho sobre o estado físico da água, que também é fundamental. Na pressão e na temperatura que o nosso planeta tem, vai permitir que a água circule nos 3 principais estados físicos da matéria. Então, a gente vê que a água é absolutamente fluídica, né? Ela vai estar no estado líquido, que é o estado que nós
mais temos contato com ela, e a água vai evaporar a qualquer temperatura. O ponto de ebulição dela, de ebulição, é a 100 graus Celsius. Mas se você deixa a roupa ali no varal, se você tem uma poça de água no chão, ela não está a 100 graus Celsius, mas ela está evaporando. Aquela água está sumindo, ela não fica presa. Ela vai formar nuvens que pesam 500 toneladas no céu em cima das nossas cabeças, até cair de volta no estado líquido e, quem sabe, em determinadas condições, chegar no estado sólido. Mas o estado sólido da água ele também é muito curioso, porque ele vai apresentar uma propriedade invulgar que distingue ele dos outros líquidos na maior parte das vezes. Porque quando eu tenho uma nuvem e eu tenho moléculas de água ali, as moléculas estão muito espaçadas umas das outras. Então, mesmo tendo 500 toneladas de água, elas podem voar, porque elas estão ali, não estão condensadas. Quando ela está no estado líquido, as moléculas de água formam aquelas pontes de hidrogênio, já que a gente já viu, só que ela ainda está bem fluídica. Conforme eu vou diminuindo a temperatura, essas moléculas vão chegando umas próximas das outras, certo? Aí o que acontece? Acontece que a 4 graus Celsius, as moléculas estão mais perto das outras possível. A partir disso, se eu abaixo para 0 graus Celsius, quando a água se congela, as moléculas de água formam uma estrutura hexagonal com um espaço vazio dentro. Isso vai fazer com que o gelo fique na superfície e a água a 4 graus Celsius ela seja mais pesada. O gelo é menos denso do que a água líquida. Ele boia na água. Isso vai fazer com que a vida marinha toda possa acontecer. Por quê? Porque se eu esfrio a temperatura lá nos polos a menos 50, menos 60 graus, a água a 4 graus Celsius, que ainda está líquida, ela vai para o fundo e só se congela a superfície. A superfície ali que está em contato com o meio externo, ela se congela, ela fica ali em cima, porque o gelo está na parte de cima, e a parte de baixo continua líquida, a parte de baixo continua a 4 graus Celsius, ela não desce lá para os menos 60, menos 70, e permite que a vida marinha aconteça também. E entrando um pouquinho nas alterações, nas disposições das moléculas de água, que a gente já viu que a temperatura vai influenciar na disposição dessas moléculas e vários outros fatores. De acordo com o Emoto, que fez um estudo chamado o efeito da intenção distante no cristal de água, é uma replicação trilocega, publicada em 2008 pelo Journal of Scientific Exploration, observa-se que a alteração na disposição da molécula de água, quando submetida a palavras de diferentes intenções. Eu li o estudo todo e resumindo como o estudo foi feito, ele pegou a água destilada, que é uma água pura, e ele escreveu palavras com intenções nessas palavras e colocou numa garrafa de água e deixou por um período de tempo. Após isso foi retirada, essa água vai ser cristalizada e vai ser feita uma microfotografia dessa cristalização da água após ter sido entrado em contato com aquela palavra, com aquela intenção. Essa alteração na disposição molecular, ela então vai influenciar na formação de diferentes tipos de cristais de água, que é o que nós vamos ver aqui na imagem do estudo do Emoto. Aqui a gente pode ver as 6 figuras, as 2 superiores, a do centro e a da esquerda, elas são a cristalização da água de acordo com diferentes músicas que foram tocadas ali. A primeira é uma sinfonia de Mozart, a segunda é a música Imagine, de John Lennon. A terceira imagem superior, a da direita, ela é a cristalização da água sobre a intenção do amor. Na parte inferior a gente tem a intenção da paz. Eu não estou conseguindo ver que tá aqui sobre mim, o obrigado na parte do meio inferior, e na parte da direita inferior a gente não consegue ver uma cristalização simétrica ali da água, que é com a intenção de eu vou matar você, uma intenção pesada. Você não consegue ver uma cristalização de forma simétrica, como acontece com todos os outros, em todas as outras
moléculas de água. E com tudo isso, a gente tem que lembrar que nós temos um corpo sutil, aquoso. Nós somos 70% água. Dentro do corpo de cada um de nós, somos um potinho de água andando e regulado por nossas células, a quantidade de água que sai, que entra, diluindo tudo aquilo, a água levando para todos os lugares. E esse corpo aquoso, ele também constitui nosso corpo emocional, que vai se manifestar dessa forma líquida, preenchendo cada célula que existe. Como demonstra o estudo do Emoto, a água responde aos estímulos de intenções, logo, considerando a existência do nosso corpo aquoso, que está relacionado com as nossas emoções, nós também podemos ser afetados diretamente por intenções. Da mesma forma que aquela água, ao cristalizar, ela é afetada pelas intenções, nosso corpo aquoso é afetado pelas intenções. Pela intenção de amor, de raiva, de felicidade e várias outras. E tudo isso acontece através da existência da água em nossos corpos. Isso vai afetar as nossas emoções, vários outros âmbitos. E através da intenção também, só abrindo essa janela, através da intenção, a gente pode fazer a fluidificação da água, né? Que pode estar embasada nessa capacidade da mesma responder aos estímulos sutis das intenções, que pode se abranger tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual, porque ali naquele momento em que sua água está sendo fluidificada, em que está sendo feita uma prece, você está colocando uma intenção, e eu tenho certeza que aquela água vai se dispor, as moléculas da água vai se dispor da melhor maneira possível para que atue no seu corpo com aquilo que nós precisamos a cada dia. Então, o estudo de hoje é isso, e só lembrando mais uma vez que a água tem memória, e eu acho que isso abrange mais ou menos o que a gente precisava falar sobre a molécula de água. Claro que tem infinitas coisas, mas eu tentei levantar o mais importante. Bom, então, o que a gente entende? Nós vimos a propriedade da água para a gente chegar, nós vimos esse estudo aí como que ele chama, Bruno? Eu esqueço o nome dele. Emoto. Esse estudo do Emoto, ele é um estudo científico e ele é de suma importância para o que a gente vai ver daqui para frente. Porque quando a gente fala em fluidificação das águas, e os espíritos nos falam que eles têm a capacidade, a propriedade de mudar, de alterar a molécula da água para que ela possa agir em benefício da nossa saúde. Então, o Bruno trouxe esse estudo para a gente entender o que é a água e daqui para frente, nos próximos estudos que nós vamos fazer, da fluidificação da água e da ação dessa água fluidificada lá no centro espírita ou aí na mesa diante de uma oração, diante de uma prece, como que essa água vai agir no nosso corpo. Então, a gente quis mostrar esse estudo para vocês. Olhem, por exemplo, nessa figura, a diferença da reação da água, né? Diante de uma música, a Imagine, do John Lennon, por exemplo, e diante de um pensamento de homicídio. Né? A forma como a molécula da água reage diante de um pensamento de gratidão e diante de um pensamento de morte. E será que nós não estamos trabalhando essas intenções no nosso corpo de forma errada, já que eu sou um potinho ambulante de água, um vaso de água, né, que se locomove? Será que eu estou purificando esta água ou eu estou transformando ela em barro? Né? Então, no estudo de domingo que vem, nós vamos falar um pouquinho da fluidificação das águas e da ação dessa água no nosso corpo físico. Você quer continuar com esse estudo, Bruno? Vânia, fica ao seu critério. Qualquer coisa a gente pode construir junto, a gente pode conversar sobre isso. Vamos fazer juntos. Estaremos juntos presencialmente, a gente constrói esse estudo junto, vendo o que
melhor para o entendimento de todos. Então, veja bem, hoje o nosso estudo ele saiu um pouco das raias do espiritismo, vamos falar assim, tal como o consolo e tudo mais, porque nós estamos no início do Evangelho e nós estamos estudando a introdução do Evangelho, procurando conhecer os aspectos históricos que são importantes e que estão inseridos nos ensinamentos de Jesus no Evangelho, quando ele faz diferentes abordagens, né? E traz a gente entender o contexto, a época, o povo, o pensamento daquela gente, né? E o Bruno me traz esse estudo científico, lembrando que a doutrina espírita repousa no tripé ciência, filosofia e religião, né? E ele nos traz esse estudo científico, nos mostrando o que é a água, né? E a importância da água. Esse estudo que fala que a água pode ser existente até antes do planeta Terra, eu acredito, porque naquele calendário que nós vimos de Carl Sagan, no estudo de quinta-feira, a gente vê que a Terra é um bebê diante do universo, ela é muito jovem em relação à idade do universo. Quando a Terra foi criada, o universo já era velho, já estava velho. Né? Então, muito passível. E entender que a água que está no nosso corpo é uma água primordial, é a água que veio para a Terra na sua formação, e que é a mesma água dos rios, das cachoeiras, dos oceanos. Essa é a água que corre no meu corpo como sangue. Né? Então, eu tenho dentro de mim um elemento da natureza e eu preciso harmonizar este elemento com os meus chakras. E é isso que a gente vai aprender daqui para frente. Então, no domingo que vem, nós vamos ver sobre a fluidificação das águas, sempre tendo em consideração essa modificação das moléculas, né? Diante dos meus pensamentos. Então, quando vocês forem tomar um copo d'água daqui para frente, peguem esse copo d'água e tenham consciência de que vocês estão mais do que matando a sede do corpo de vocês, de que vocês estão bebendo remédio, medicamento, porque é isso que a água é, né? Ela é fundamental para a nossa existência na matéria e ela também é fundamental para a nossa permanência no plano espiritual. Agradeço aos dois mediadores, meus queridos Marco e Bruno, pela pesquisa de vocês. Eu sei o quanto vocês vão atrás de informação. O Marco, então, nem se fala, que o Marco é mega, hiper, ultra criterioso, ele checa as informações 10 vezes para não passar nenhuma informação deturpada, nenhuma informação errada. O Bruno é um cientista nato, né, reencarnado num corpo de 20 e poucos anos. Então, eu agradeço a vocês. Muitas coisas não dá para aprimorar, até pelo conhecimento que nós temos aqui no grupo. Nós não conhecemos muito de química, de física, mas nós queremos conhecer como que isso funciona, né? Então, é isso. Eu agradeço imensamente pela paciência, pela tolerância de vocês. Chegamos a 42 janelas, estamos com 39 agora, e nesse momento nós vamos pedir à espiritualidade que possa visitar cada um de vocês, que possa colocar as suas mãos de luz sobre a cabeça de cada um de vocês, transmitindo passe espiritual, transmutando energias conosco, fortalecendo o nosso corpo físico contra todo o ataque de vírus, bactérias, sejam elas de caráter material ou espiritual, limpando os nossos corpos físicos de todas as toxinas materiais e espirituais, realinhando os nossos chakras, nos dando estabilidade mental e espiritual, nos aliviando dessa ansiedade louca que toma conta de diversos corações, aliviando as angústias dos nossos corações
e queremos pedir a Deus que nos dê uma semana de paz, de amor, de muito discernimento. Eu acabei de saber há 5 minutos que meu primo desencarnou, meu primo de 1º grau desencarnou em São Paulo, vítima de um câncer, que ele já vinha lutando há muitos anos, que Jesus possa recebê-lo, que possa abençoá-lo no seu passamento, que ele era um espírita, ele conhecia muito a doutrina, então que ele tenha bastante tranquilidade para fazer essa transição e que Jesus possa recebê-lo em seus braços amorosos, com muito amor, muito carinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês estejam todos em paz e que estejam melhores do que quando começaram o culto. Que vocês possam ter sido aliviados em suas questões de fórum íntimo, orientados, intuídos e abençoados com o passe regenerador. Que Jesus possa abençoá-los todos os dias dessa semana e, se Deus quiser, estaremos juntos novamente na quinta-feira. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço no coração de vocês e até quinta, se Deus quiser. Obrigado, viu, Marco Antônio? Muito obrigada, Eleusa, obrigada a todos vocês, tá? Até mais.